Bem-vindos à Soldagem de Manutenção Experts. Estou com mais uma pergunta aqui que fizeram e todas as perguntas são bem interessantes e que vale a pena fazer sempre um comentário assim, aprofundando um pouco mais para responder. E uma dessas perguntas aí novamente foi com relação à qualificação de procedimentos de soldagem. E aí me fizeram a seguinte pergunta: como se qualifica um procedimento de soldagem? Na verdade, eu vou ser sincero com vocês. Existem 4 etapas de um procedimento de soldagem. E que, quando a gente fala de soldagem de manutenção, é muito raro, e aí eu falo com muita tranquilidade, é muito raro ver a qualificação de um procedimento de soldagem. Sequer os soldadores que trabalham na soldagem de manutenção de boa parte das empresas são qualificados. Mas essa questão é para um outro momento, para uma outra pergunta, se for o caso. Deixa isso, faça outras perguntas aí que a gente responde. E esse item é um bom item a ser questionado. Mas falando da qualificação de procedimento de soldagem, é muito importante porque tem 4 etapas. Então, a primeira etapa, e eu sempre falo o seguinte, é soldar a amostra teste. Então, se é um tubo, se é uma chapa, você tem que pegar o material que você quer verificar como é que a qualidade da junta soldado vai se comportar, tá ok? Porque, na verdade, eu sempre falo o seguinte, tudo, a referência é o metal base. Então, se eu estou soldando, aquele material que eu estou soldando um no outro, precisa ter a mesma continuidade metálica se fosse um metal base contínuo. Uma chapa contínua, sem solda. Então, por isso que a gente qualifica o procedimento de soldagem. Então, primeiramente, eu preciso o quê? Soldar uma amostra teste. Uma chapa teste, um tubo teste, para que você possa o quê? Com aqueles pré-requisitos, aquelas variáveis essenciais, não essenciais, que você pré-estabeleceu para a soldagem daquele determinado material. Isso é muito importante. O segundo item, que vale a pena a gente falar, que é registrar o quê? As variáveis essenciais e não essenciais. Então, eu preciso registrar. Geralmente, existem modelos nas normas de uma EPS, do qual você registra o quê? Os dados, corrente, tensão, velocidade. Isso é muito importante para que você possa o quê? Falar o seguinte, ó, os ensaios que eu fiz para qualificar esse procedimento, eu posso amarrar com as variáveis essenciais e não essenciais, que elas alteram a propriedade mecânica da junta soldada. O outro é o quê? Realizar os testes mecânicos. Então, depois que eu tenho a chapa de teste, que eu registrei as variáveis essenciais e não essenciais, eu faço o quê? Eu faço os testes dos corpos de prova. Ensaio de tração, ensaio de dobramento, ensaio de dureza, ensaio de charpia ou de impacto, tá bom? Aí eu faço esses ensaios. Depois que eu fiz os ensaios, eu registro os valores de propriedade mecânica. Analisando o quê? Comparando os resultados com os critérios pré-estabelecidos pela norma. Mas aí eu acho que eu faria a seguinte pergunta se eu estivesse aprendendo com relação à qualificação de procedimento de soldagem. Como é que eu posso ter uma chapa teste, primeiramente? E aí é bem interessante porque a primeira coisa que a gente faz é elaborar o procedimento de soldagem, sabendo que ele não está qualificado, mas é um rascunho daquilo que eu entendo como uma boa prática para que eu possa ter uma junta soldada com um certo nível de propriedade mecânica que venha atender o desempenho da junta soldada. Então eu elaboro um rascunho. Depois que eu rascunhei, eu entrego para o soldador e o soldador vai fazer o quê? Vai executar, baseado naquela EPS, o procedimento. E depois eu faço o teste.
e depois eu registro esses resultados. Se deu ok, baseado nos critérios de soldagem, nos critérios de aceitação, está liberada a solda. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, façam. E um forte abraço. Até a próxima.